Sabe, gente, eu gostaria de falar acerca do nascimento de Jesus Cristo, sabe? Um dia, aquilo ali, gente, é papel alumínio, tá? É papel alumínio e atrás tem um espelho, nada demais, tá bom? Eu gostaria de dizer que um dia Jesus Cristo morreu, sofreu, morreu numa cruz, como havia já sido predito pelos profetas, né? E o próprio Deus havia falado, né? Seus mensageiros, ele mesmo falado por suas, ele tenha dito assim, por sua própria boca, falando, anunciando que ele enviaria o Salvador a este mundo, sabe? E Jesus Cristo veio cumprindo, né, as determinações do Pai, veio, morreu, sofreu em nosso lugar. Mas eu gostaria de dizer também assim, que o seu nascimento foi predito pelo profeta Isaías, por muitos profetas, por vários profetas predisseram, e muitas outras pessoas também falaram. Ainda que não tenha sido assim, tenha sido assim, denominado profeta, eles falaram também acerca do nascimento de Jesus Cristo, né? E eu vou citar o profeta Isaías, assim, você pode ler em todo o livro, fala sobre isso, que ele teve uma chamada específica, gente, uma chamada para falar de Jesus. Porque sabe esse tipo de coisa que, por exemplo, você tem coisa que você não tem como voltar atrás. Seguir e depois desistir. Não tem como. Assim foi a chamada de profeta, né? Acerca do profeta Isaías, né? Que ele havia de falar tudo acerca de Jesus Cristo, gente, sem ter presenciado, sem ter vivenciado, sem ter visto, assim, pessoalmente, humanamente falando, né? Mas Deus mostrou para ele viu, assim, no sentido profético, ele pôde dizer até as coisas, assim, bem detalhadas, né? Até o caso que Jesus morreria na cruz e alguém olharia para ele e olha, esse aí que é o rei dos judeus, esse aí, tipo Natanael lá na frente, lá quando Jesus estava cumprindo seu ministério, né? Que alguém falou para ele, para Natanael, nós achamos o Messias, né? E ele que era um israelita, gente, Jesus falou isso, né? Que ele era um israelita sem dolo, não havia dolo nele. Sabe essas pessoas sinceras, que você não tem aquela coisa de armação de ciladas? Nesse não havia armação de cilada, entendeu? Então Jesus falou para ele, porque alguém, isso aí eu tô indo lá na frente, já tô passeando aqui na Bíblia, tá? Tô falando um pouco de cada aí, porque a palavra de Deus é impressionante, é maravilhosa. Então tô falando um pouco de cada aí, um pedacinho de cada aí. Então, quando alguém, né, Filipe, né, vai falar para Natanael, olha, nós achamos o Messias, aquele, sabe, que os profetas profetizaram, a Bíblia toda lá fala dele, quer dizer, agora nós temos a Bíblia completa, a Bíblia, né, mas antes era uma parte. Então, nós achamos esse Messias. Então ele falou, esse Natanael, ele falou, é mesmo, onde ele mora? Porque ele perguntou onde ele mora, por quê? Porque ele era uma pessoa que seguia tudo assim, à risca, ao pé da letra. Tudo quanto era profeta, ele estava por dentro, ele sabia, porque ele analisava as coisas. Ele era uma pessoa que estudava os fatos que alguém viesse narrar para ele, ele analisava nos mínimos detalhes, sabe? Então, ele era uma pessoa envolvida na lei também. Então, por isso que ele falou de onde ele é, porque ele não sabia de onde Jesus era. Ele tinha, né, os nomes ali, ele sabia dos nomes, mas de Jesus ele não sabia. Então ele falou, de onde ele vem? Hein? Aí ele falou, ele vem de Nazaré. Então ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, gente, vou te contar. Deus é surpreendente. A Bíblia toda fala de Jesus, sabe? Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. E às vezes a gente, por mais que a pessoa estude, né? Porque como alguém sabe aí, né? Não sei se vocês aí, quem sabe, quem não sabe, tá? Eu tô informando que também eu sou teóloga, tá? Graças a Deus, eu louvo a Deus e quero honrar o meu Deus, tá? Por tudo que ele tem feito em minha vida, né? Que eu possa ser um canal de bênção para tua vida, falar do amor de Deus para você, não falar de mim mesmo, mas falar do poder de Deus envolvida pelo Espírito Santo e Deus age. Em qualquer hora dessa eu vou gravar um vídeo e não é o caso desse agora não, mas pode ser um pouquinho também que o apóstolo Paulo, ele falou, olha, eu não posso parar com a palavra agora, eu não posso parar de anunciar essa palavra, porque é essa palavra que o mundo foi feito através dela. Então, quando ele estava ministrando, né, então alguém falou, olha, fulano de tal está doente, está muito mal,
E ele, se ele fosse lá, orasse, impôsse as mãos sobre a pessoa ficaria curada. Mas ele não podia parar com a palavra de Deus. Então ele pega uma de suas roupas, uma parte de sua roupa. Então a Bíblia denomina, né, como um avental. Ele pega um avental e fala, leve esse avental e coloque na pessoa. Gente, e a pessoa foi curada, tá? E eu vou dizer para você o seguinte, você vai eu vou falar isso qualquer hora mais pra frente, eu vou falar com mais detalhe, que agora eu tô falando aqui rapidamente do nascimento de Jesus, né? Não parece que eu tô falando do nascimento de Jesus não, né, gente? Mas eu estou falando um pouquinho assim, meio detalhado. Então, qualquer hora dessa eu vou falar pra você. E você vai pegar esse vídeo, se você quiser, né? E vai entregar pra uma pessoa que você goste muito, ou até que você nem vai muito com a cara da pessoa, entre aspas, né, gente? Que não deve odiar ninguém, né? E você entrega esse vídeo. E olha, e o Espírito Santo vai na tua frente. Jesus vai falar, porque ele usa os vasos de barro, sabe? E eu me coloco como um vaso de barro, um vaso feito das mãos do oleiro, que é Jesus Cristo, tá? E a pessoa vai ouvir. E pelo ouvir, tá? O Espírito Santo é quem vai trabalhar na vida da pessoa, tá bom? Em nome de Jesus. Então, na hora que Natanael fala, ele vem de Nazaré, gente, impressionante. Ele falou assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Então ele falou, a Filipe não diz, vem e vê. Então quando ele chega até Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo, o que acontece? Jesus olha para ele, gente, olha para Natanael e fala assim, olha aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, não é aquelas coisas de astúcia, sabe? Ele era uma pessoa sincera, não tinha essa coisa de armação, de cilada, coisa que tem tanto no mundo hoje, né, gente? Mas não é o teu caso, graças a Deus. Então, aí ele falou, aí ele parou, né? Natanael falou, de onde tu me conheces? Aí Jesus diz, eu vi você embaixo daquela árvore, sabe? Jesus falou o nome da árvore, tá ali na Bíblia, depois você pode ler com calma, aí você vai encontrar. Então ele falou, eu vi você lá embaixo daquela árvore. E ele falou, aí ele então começou a glorificar a Jesus. Aí Jesus começa a falar para ele uma coisa que ele não tinha falado praticamente para ninguém. Jesus falou assim, olha, Natanael, eu vou te falar uma coisa. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Você vai ver, porque eu vou ser glorificado e você vai presenciar. Mas ele estava falando isso de quê? Da sua crucificação, porque já, gente, após aquele todo martírio, toda aquela prova que ele havia de passar, vamos dizer assim, ou por causa de nós, não por nós, né? Ali, então, ele seria glorificado. Mas ele estava olhando, ele sabia da dor que ele sentiria, sabe? Ali naquela cruz, que o pai viraria o rosto, né? Que ele dizia, pai, por que me desamparaste? Por quê? Então, porque o pai olhou para ele e viu que ele estava levando um peso de pecado, mas que não era dele, entendeu? Então, aí o assunto aí segue aí, né? Então, quer dizer, o Natanael falou que não sabia quem é. Então, Jesus fala isso para Natanael, revela isso para Natanael. Gente, eu vou te dizer uma coisa. Sempre Deus vai revelar para você uma coisa que não tenha revelado para ninguém. Porque o Evangelho é novidade. O Evangelho é novidade de vida. Seja você quem for, creia em Jesus, creia no Salvador. Porque Deus tem algo para falar para criança. Deus tem algo. Eu trabalhei com crianças, tá? Na igreja, eu trabalhei cerca de 14, 15 anos por aí, tá? Eu trabalhei no departamento infantil da igreja. Então, com alguns outros departamentos também, andei trabalhando com outros departamentos também, para a glória de Deus. Então, olha, a mensagem do Evangelho, ele é para criança, para adolescente, é para jovens, para adulto, é para todos, porque todos têm uma alma, todos têm um espírito, sabe? E Jesus falou que ele vai comprar muitas vidas, muitas almas. Ele veio a este mundo já. Essa etapa ele já cumpriu. Hoje, por exemplo, a gente não vai tratar Jesus como aquele menininho. Não. Jesus Cristo hoje está coroado, com uma coroa de glória e de poder, né? Então, o que acontece? O profeta, voltando agora, um pouquinho aí que eu tinha parado. Então, o profeta Isaías, tá? Ele profetizou acerca de Jesus coisas que ele não estava vendo. Porque se você não está vendo, mas Deus está te revelando. E é para você falar, muitas das vezes você é até tido como um louco. Não é, gente? Mas também a Bíblia nos fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É mais sábio do que nós. A loucura de Deus, sabe? Porque nós somos da raça humana, né? Os homens, né? Então, ela é mais
sabe a loucura do que nós, do que nós todos juntos, vamos dizer assim, né? Então, é bom a gente lembrar disso, gente, porque o profeta Isaías, então, profetizou uma coisa que ele não estava vendo, não estava presenciando, mas foi profético, a profecia, foi boca de Deus. Deus tomou o controle dos lábios dele, e antes disso, para que ele não desistisse, que era uma coisa que não podia mais voltar atrás, era uma coisa que era para seguir, continuar falando, porque eram coisas profundas, coisas que iam marcar para a vida toda, que eram acerca da vida, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, vamos dizer assim. Então ele começou a profetizar, sabe? Ele profetizou muitas vezes para que ele não desistisse. O que acontece? Veio um querubim, veio um anjo de Deus e queimou os lábios dele como brasas do altar. Tá? Uma brasa que queimou com os lábios dele, e agora ele ficou consagrado. Ele era agora consagrado a Deus para falar de Jesus, para falar só de Jesus, sabe? Isso para ele não seria fácil, porque quando você fala uma coisa que todo mundo tem quase que aí diante dos olhos, então você está vendo, está constatando, mas quando começa a falar coisas aparentemente absurdas, então não é fácil, mas Deus garante, gente. E ele profetizou 700 anos, sabe? Antes desse acontecimento, gente. Às vezes a profecia é falada num dia, né? Em um dia. Quando chega o dia seguinte, ninguém viu o cumprimento, ó, é falso profeta. Não viu cumprimento, não se cumpriu, é falso profeta. E ele foi 700 anos, ele mesmo em si nem presenciou o que ele havia profetizado, né? Porque o profeta, muitas das vezes, não querendo assim que ele, vamos dizer assim, que ele não que ele queira a ruína de nada, de ninguém, de alguém, né? Mas ele gosta não, é bom, né? Que ele veja o cumprimento, ele vê que Deus está falando e o próprio Deus está cumprindo. Mas muitas das vezes Deus faz você falar e você mesmo não vai presenciar. Isso pode acontecer, né? E 700 anos depois é que vem se cumprir essa palavra, sabe? Porque Deus tem um tempo, gente, determinado para todas as coisas. Deus não perde de vista nada. Até porque, gente, nosso Deus, ele tem acesso ao passado, ao presente e ao futuro. Ele tem acesso aos três. Nós não, por exemplo, né? Nós estamos limitados ao presente. Mas diz a Bíblia, nem no profeta Isaías mesmo que fala, né? Que Deus falou que o nome de Jesus seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. E você, crendo em Jesus, sendo resgatado, vamos dizer assim, por Jesus, você passa, sabe, está inserido nisso. Você passa a estar, assim, tipo, fazendo parte disso aí, da eternidade. A eternidade você também passa a fazer parte disso. Porque tudo que Deus traz em sua pessoa, ele acaba passando para você, entendeu? Ele é um Deus eterno. Ele quer que você viva a eternidade, ainda que tenha começado agora nesse mundo. Isso é interessante, gente. Então, Jesus Cristo veio, nasceu do jeito que Deus havia determinado, né? No tempo correto, no tempo de Deus, no tempo determinado, no tempo que ele havia falado, se cumpriu, né, o seu nascimento, e isso foi uma coisa gloriosa. Agora que nós estamos aguardando o quê? A volta de Jesus, que ele virá arrebatar o seu povo. Gente, seja povo de Deus. Aí você fala, basta eu querer? Não, não basta você querer, basta Deus querer. Se Deus quer que você seja povo dele, seja povo dele. Aí você fala, como que eu posso ser povo de Deus? Você diga sim para Jesus Cristo. Diga sim, porque ele já disse sim para você. É simples. Fala, Jesus, eu creio nos teus propósitos. Eis-me aqui, conte comigo. Que às vezes você não sabe nem por onde começar. Fale isso para Deus, que ele vai tomar as medidas cabíveis, né, para te salvar. Você fala, não precisa ser salvo de nada. Como assim? Como assim? Jesus veio para nos salvar. O mundo estava todo mergulhando de mal a pior. Estava indo de mal a pior. Jesus Cristo veio, né? Veio para te dar uma vida eterna, né? E já começar nessa vida, tá? E a qualquer momento ele vai arrebatar um povo, que ele sabe onde está esse povo, né? Em toda a face da terra. Uns até partiram desse mundo. Mas antes dos vivos, ele vai lá buscar quem já foi. Até porque ele vai reinar um dia, sabe? Ele vai reinar. E muitas pessoas que já se foram daqui, vai ser interessante para ele estarem reinando com ele. Então ele vai buscar aquela pessoa, porque Deus não quer perder ninguém de vista não, tá, gente? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é tremendo, ele é maravilhoso. Ele nasceu conforme Deus havia determinado, cumpriu, né, assim as promessas do Pai, Deus, né, e ele voltará para arrebatar o seu povo, né? E assim, gente, até a próxima, viu? Gravarei um vídeo para o louvor do Senhor e vou falar sobre a cura. E você vai estar curado de qualquer enfermidade já já. Eu vou falar sobre esse vídeo daqui a uns dias, eu vou falar, tá bom?